me chamo Ana Paula Gonçalves da Silva, sou acadêmica da Faculdade Pitágoras de São Luís e estou aqui para fazer a defesa do meu trabalho de conclusão de curso, como requisito parcial para a obtenção do título de graduado em biomedicina. Abordaremos o tema diagnóstico laboratorial das imunodeficiências primárias, que foi orientado pela tutora Sidmelry Champo. Iniciaremos a abordagem deixando a informação que as doenças decorrentes de imunodeficiência se manifestam pelo aparecimento de infecções recorrentes. A apresentação clínica varia de quadros praticamente assintomáticos a graves, sendo o diagnóstico precoce essencial para a redução da morbidade e mortalidade relacionadas a essas doenças. Manifestações respiratórias de repetição são as mais frequentes entre os imunodeficientes, sendo a pneumonia e a otite média aguda as infecções mais comuns. Depois das infecções de repetição, a característica clínica mais encontrada nos pacientes com imunodeficiências primárias é a autoimunidade. Entretanto, algumas infecções têm maiores probabilidades de ter outras causas, além da imunodeficiência. Tanto achados clínicos como laboratoriais são necessários para o diagnóstico. As imunodeficiências primárias são consideradas doenças raras e heterogêneas, sendo geralmente o produto de defeito genético do sistema imunológico e do seu desenvolvimento, com problemas sistemáticos graves e duradouros, elevando assim o mau funcionamento do sistema imunológico, resultando na constante incidência de infecções. As imunodeficiências primárias manifestam-se caracteristicamente durante o primeiro ano de vida ou durante a infância. Contudo, algumas doenças autoimunes primárias não são identificadas até a idade adulta. Existem mais de 100 doenças primárias decorrentes de imunodeficiência. Todas são relativamente raras. A importância do diagnóstico laboratorial está diretamente relacionada ao acompanhamento e à cura desses pacientes. Quanto mais cedo o diagnóstico, melhores as chances de cura das doenças. Sabemos que qualquer patologia, quando diagnosticada precocemente, possui maiores opções de tratamentos e, consequentemente, a cura. As imunodeficiências primárias são um dos grandes gargalos existentes na gestão da saúde pública, principalmente no gerenciamento desse diagnóstico antecipado. Então, ter um sistema imunológico saudável reflete menor capacidade de contrair infecções, pois as mesmas afetam a capacidade do sistema imunológico de defender o organismo de células estranhas, e assim tornando o paciente mais vulnerável a qualquer processo infeccioso. Abordamos como problemática a seguinte questão: as imunodeficiências primárias afetam vários componentes da imunidade inata e adaptativa, e com isso vem o desafio: como diagnosticar paciente com suspeitas de imunodeficiências primárias? Os pacientes acometidos por essa patologia são bastante suscetíveis a infecções, o que dificulta a realização de um diagnóstico laboratorial. O objetivo geral das pesquisas busca deixar uma interrogação no que diz respeito a entender e conhecer o diagnóstico laboratorial das imunodeficiências primárias, apresentando os aspectos laboratoriais das principais imunodeficiências, visando demonstrar que o resultado preciso e diante do cenário tem grande ênfase no processo de reabilitação do paciente. Já nos objetivos específicos, apresentamos os aspectos históricos das imunodeficiências, como ela foi teoricamente trabalhada por cientistas e na prática do diagnóstico. Faremos uma breve análise no que tange às imunodeficiências diante do que vivemos atualmente, e também discorreremos a respeito do que pensam os professores e pesquisadores, como suma do processo de entendimento do tema abordado. O presente estudo utilizou-se de uma metodologia integrativa de caráter qualitativo descritivo, onde utilizou pesquisa nas plataformas Biblioteca Virtual em Saúde, INCIELO, Google Acadêmico e PubMed, para realizar as buscas de artigos e periódicos que contivessem como descritores imunodeficiências primárias, imunodeficiência e diagnóstico laboratorial
laboratorial, os mesmos tinham sido publicados entre os anos de 2006 e 2020, pois diante dessas abordagens, iremos filtrar os vários conceitos e linhas de raciocínio para apresentar o que os teóricos defendem no processo. Dessa forma, foi selecionado 21 artigos que se enquadraram nos pré-requisitos. Frente aos aspectos históricos, trouxe algumas citações que possibilitam compreender um pouco sobre as descobertas das imunodeficiências primárias. Como dizia Souza Amaral 2011, diz que já havia casos de imunodeficiências primárias antes da Segunda Guerra Mundial. Entretanto, como não havia tecnologia de ponta como atualmente, só foi-se possível realizar esse diagnóstico muitos anos depois. Já Dr. Scott, em 1954, e Dr. Robert Aldrich, depois de estudar uma determinada família por 6 gerações, observou uma alteração genética relacionada ao cromossomo X, chamada na época de síndrome de Scott-Aldrich. Atualmente sabe-se que é uma patologia decorrente de imunodeficiências de tipo hereditária, caracterizada pela produção anormal de anticorpos, células T anômalas e por uma quantidade reduzida de plaquetas e por eczema. De acordo com Andrade 2019, já no ano de 1954, havia caso de criança com hiperglobulinemia, identificado pelo Dr. Charles Janevares e seu grupo de pesquisa. Junho de 2019 diz que a maioria das imunodeficiências primárias são determinadas por uma herança autossômica relacionada ao cromossomo X e herança autossômica recessiva. E, embora algumas delas não possuam um padrão de herança específico, mas mesmo assim podem ser encontradas em mais de um membro da família. Conseguimos identificar que as imunodeficiências são patologias clínicas bem antigas e que não tinham um diagnóstico preciso, pois tinham um cenário escasso de tecnologia para seu diagnóstico, mas que diante do tempo vão sendo observado e tratado, assim como a descoberta de herança, como causadora de imunodeficiências primárias. Ao tentar entender as causas das imunodeficiências, foi possível observar que as imunodeficiências primárias são um grupo de doença onde atualmente há mais de 300 patologias que possuem como causa anormalidade genética que acarretam no desenvolvimento e funções do sistema imunológico anormais. Essa fala de Neiva e Dias 2020 já corrobora o que Andrade 2019 diz, quando mesmo fala que as imunodeficiências primárias são causadas por um defeito genético em componentes que fazem parte do sistema imunológico e são classificadas com base no componente defeituoso envolvido. Neiva e Dias 2020 fala sobre a imunodeficiência como um variável, que a mesma é uma patologia que possui como característica um defeito de separação das células beta, fazendo com que haja uma quantidade menor de linfócitos B circulantes e que todos os isotipos de hemoglobina fiquem em baixo nível, o que deixa o indivíduo mais vulnerável a qualquer infecções bacterianas. Neiva Dias 2020 traz as 8 principais categorias das imunodeficiências primárias, sendo elas imunodeficiência de células T e B combinadas, hegemonicamente deficiência de anticorpos, outras síndrome de imunodeficiências bem definidas, doença de desregulação imunológicas, defeitos congênitos do número de fagócitos, função ou ambos, defeitos inatos da imunidade, desordens autoinflamatórias e deficiências complementares. Ao buscar artigos que contivessem a opinião de professores e pesquisadores sobre as imunodeficiências, encontrou-se alguns artigos onde os principais autores foram Junho 2019, Oeste 2016, Pereira 2019 e Goldores et al. 2017, onde os mesmos falam que as imunodeficiências primárias não são patologias exclusivas da infância, que as alterações na rotina da família provocam estresse nos cuidadores, o que pode tornar ainda mais difícil o cuidado com esses pacientes, uma vez que já é difícil estar cuidando de um doente e o estresse dificulta ainda mais essa situação. Menciono ainda que as patologias infecciosas, recorrentes ou não, comprometem a qualidade de vida do paciente e que o tratamento necessita ser planejado de acordo com a realidade de cada paciente. Após realizar as pesquisas bibliográficas, foi possível concluir que as imunodeficiências primárias são classificadas de acordo com os principais componentes do sistema imunológico primariamente comprometido, que ainda se divide em 8 grupos.
deficiências predominantemente de anticorpos, deficiências combinadas de células T e B, outras imunodeficiências bem definidas, doença de desregulação imunológicas, defeitos congênitos de fagócitos, defeitos da imunidade inata, síndromes de autoinflamatórias e deficiências do sistema complemento. A patologia é de natureza genética e tem a capacidade de prejudicar o desenvolvimento e o funcionamento do sistema imunológico e torná-lo anormal. Nesse caso, ainda pode ser transmitida geneticamente, por ser uma patologia diagnosticada geralmente na infância. Isso torna essa fase da vida mais complexa e estressante, podendo acarretar em danos psicológicos ao paciente e seus familiares. Conseguimos entender que o transplante de medula óssea pode ser uma alternativa de cura. No entanto, os mesmos tiveram início já nos anos de 1970, sendo os primeiros pacientes transplantados para imunodeficiências primárias, incluindo a DGC, que são doenças granulomatosas crônicas e que é um distúrbio de imunodeficiências primárias que envolve defeitos nas células fagocíticas. Mais de 50% dos casos de DGC são herdados como característica recessiva ligada ao XE e, portanto, ocorre apenas em homens. No resto dos casos, a herança é autossômica recessiva. No entanto, diante do análise de 27 transplantes de medula óssea em paciente com DGC, entre 1985 e 2000, evidenciou sobrevida de 23 casos e cura de 22. A ausência de infecções no momento do transplante parece ser o principal indicador de bom prognóstico. No Brasil, a experiência com o transplante de medula óssea para imunodeficiências primárias ainda é incipiente e não há publicação formal sobre o tema, mas avança em estudos. Diante de uma não precisão no diagnóstico das imunodeficiências primárias, muitas vezes é retardado o tratamento clínico quanto a essas doenças, o que aumenta o risco de complicações e morte secundária, as infecções e outras comorbidades. Muitos casos são incorretamente diagnosticados, resultando em medidas terapêuticas inadequadas. Deve-se suspeitar de imunodeficiências primárias nas infecções frequentes, que são causadas por micro-organismos, muitas vezes oportunistas. Tem duração não constante, levam a complicações inesperadas e requerem tratamentos muitas vezes arrastados. Na prática, porém, pais e médicos devem se atentar a alguns sinais clássicos. Primeiro, duas ou mais pneumonias no último ano. Segunda, 4 ou mais novas ortites no último ano. Terceira, estomatite de repetição ou monilias por mais de 2 meses. Abscesso de repetição. 2 ou mais episódios de infecção sistêmica grave, que é a meningite, a osteoartrite e a sepse. 2 ou mais episódios de sinopatia no último ano. Uso de antibiótico por 2 meses ou mais, com pouca resposta nas crianças. Falência em ganhar peso ou crescer normalmente, necessidade de antibioterapia endovenosa para melhora clínica, história familiar de imunodeficiência primária. Então, concluímos que estima-se que exista mais de 300 tipos dessas doenças e que no Brasil 170 mil pessoas tenham imunodeficiências primárias por conta da complexidade. O papel da família, da escola e toda a sociedade é essencial para o sucesso do cuidado desses pacientes, por se tratar de um grupo de doenças crônicas. Para algumas imunodeficiências primárias, o transplante de medula óssea, que é considerado um tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais da medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma medula saudável. O transplante pode ser autogênico, ou seja, quando a medula vem do próprio paciente. Já no transplante alogênico, a medula vem de um doador. O transplante também pode ser feito a partir de células percussoras de medula óssea, obtidas do sangue circulante de um doador, ou até mesmo do sangue do cordão umbilical. Atualmente fala-se da terapia gênica, que utiliza técnicas de DNA recombinante para substituir ou manipular germes com problemas, pois a introdução de um germe sádio irá corrigir uma informação que está errada ou ausente no DNA de um indivíduo, o que pode resultar na cura ou alívio de seus sintomas.
aos demais formas de imunodeficiência, não há tratamento que promova a cura. E os cuidados e medicamentos específicos devem ser usados durante toda a vida. Como referência, utilizamos artigos de alguns autores para o embasamento do trabalho, tais como Andrade 2019, Godoy Zetiel 2017, Junho 2019, Neiva e Dia 2020, Pereira 2019, Souza e Amaral 2011 e West 2016. Muito obrigado.